dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta Câmara Criminal no dia de hoje, 27 de março de 2025, quinta-feira, precisamente às 8 horas da manhã, oportunidade na qual deveremos julgar 37 feitos, além dos 137 processos finalizados na segunda-feira, 24 de março, na sessão virtual. Cumprimento inicialmente de desembargador Ricardo Procópio, o juiz convocado, doutor Roberto Guedes, bem assim a doutora Naide Pinheiro, terceira procuradora de Justiça, a quem agradeço desde já por mais um período conosco, considerando que esta será a última sessão deste período. Então, a doutora Naide, desde logo, nossos agradecimentos. De igual forma, cumprimento todos que estão nos assistindo, seja presencialmente ou através de videoconferência, e o faço na pessoa do doutor Alan Cleito Pereira, o primeiro advogado aqui a chegar neste ambiente. Saúde igualmente os policiais militares, segundo sargento Edmilson e segundo sargento Alessandro, que estão garantindo os trabalhos nesta manhã. Passamos à ordem administrativa, leitura, discussão e aprovação da data da sessão anterior. Eu aprovo. Guardou Ricardo Procópio. Aprovo, presidente. Doutor Roberto Guedes. Também, excelência. Ata aprovada. Expediente, senhora Ana Cláudia. Não há, excelência. Não apenas expediente, passamos a indicações e propostas. Gostaria de saudar no dia de hoje a todos os oficiais de justiça pelo dia ocorrido no último dia 25 de março. Eu faço especialmente na pessoa da doutora Dione Dantas de Lucena, né? Ela que está aqui representando essa maravilhosa classe, que tanto soma para o engrandecimento do Poder Judiciário. Eu fico imaginando o que seria de um judiciário se um oficial de justiça, na linha de frente, na linha de ponta, intimando, muitas vezes sendo escorraçado por alguns insatisfeitos pelo chamamento à justiça. Então, a eles todos meu cumprimento, repito, na pessoa da doutora oficial de justiça Dione Dantas de Lucena, determinando que seja oficiado ao sindicato da categoria. Ok, Ana? Para indicações e propostas, eu não tenho nenhuma mais a fazer. Passo a palavra ao desembargador Ricardo Procópio. Obrigado, presidente. Saúdo Vossa Excelência, mais uma vez presidindo esta Câmara. Estamos há pouco menos de um ano que eu ingressei nesta Câmara Criminal, com a satisfação grata de revê-lo e de tê-lo como presidente. De modo que é uma honra, embora que temporariamente, tê-lo como presidente desta sessão. E saudar também a doutora Naide Pinheiro, que nos brinda com a sua presença e sua atuação competente nesta Câmara e que mais uma vez vai nos deixar temporariamente também. Um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Só isso, presidente. Saudando, já ia esquecendo, a presença aqui do nosso querido amigo, Dr. Roberto Francisco Guedes Lima, que mais uma vez vem nos ajudar. Com a palavra, doutor Roberto Guedes. Senhor presidente, só para agradecer as palavras dirigidas à minha pessoa e nenhuma proposição. Concedo a palavra à doutora Naide Pinheiro. Bom dia a todos. Só para agradecer a cordial acolhida de sempre. Pois não, em prosseguimento, eu queria aproveitar a saudação que fez o embargador Ricardo Procópio e dizer que eu acho que todos já têm conhecimento que a situação de Vossa Excelência está praticamente sedimentada, né? Continua em julgamento. O CNJ já, por 10 votos, né, já praticamente definiu para que finalmente você possa sentar na cadeira mais confortavelmente. Que Deus abençoe este momento. Leitura conferência de leitura de acordo, eu não tenho, desembargador Ricardo Procópio. Acórdão, leitura. Não tem, presidente. Doutor Roberto Guedes, pois não. Passamos à ordem administrativa, jurisdicional. O primeiro processo é um habeas corpus, tem como impetrante o doutor Alan Cleito, depende da presença do Amilcar Maia, o primeiro, e o 33, não é isso? E também o 16, que é o desembarque de declaração,
em razão do impedimento do desembargador Ricardo Procópio, também a presença do desembargador Amilcar definirá a questão. O próximo é o número 2 da pauta, da minha relatoria. Habeas corpus 80.32.81.25.2025, paciente Clécius Cauã Feira Oliveira, impetente Samuel Dantas de Abrantes. Doutor Samuel, tem um pedido de citação, está presente. Oficial, vai lá, oficial. Perdão, atraso, Excelência. Eu pensei que o meu fosse o quarto da pauta, mas estou aqui a postos. Excelentíssimo desembargador presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, excelentíssimo desembargador Ricardo Procópio, juiz convocado Dr. Roberto Guedes, é sempre uma honra retornar a essa tribuna. Cumprimento também a ilustre representante do Ministério Público, doutora Naide, bem como os colegas advogados que aqui acompanham essa sustentação. Excelências, trata-se de um habeas corpus impetrado contra a decisão do juízo custodiante que homologou a prisão em flagrante do senhor Clécius Cauã Ferreira de Oliveira. Na oportunidade da audiência de custódia, foi suscitado a violação, a inviolabilidade de domicílio, bem como a ausência de justa causa para medida extrema. No corpo do habeas corpus, essa defesa suscitou a ausência de fundamentação da decisão que homologou essa prisão em flagrante. O flagrante ele decorre de uma diligência policial subsidiada, amparada em uma suposta denúncia anônima que naquela residência havia mercancia e o tráfico de drogas. Os policiais civis, que foram os condutores dessa prisão, relataram a existência de um boletim de ocorrência informando essa suposta denúncia anônima, bem como um relatório de investigação preliminar. Relatório este, Excelências, que nunca foi juntado aos autos, mesmo com o final da investigação, com o relatório final emitido pela autoridade policial, denúncia oferecida, em nenhum momento esse relatório de investigação preliminar se revelou aos autos. Ainda assim, os condutores da ocorrência disseram que naquela ocasião o paciente se evadiu em perseguição de um acompanhamento tático e teria arremessado uma sacola preta na presença dos policiais civis, bem como teria quebrado um celular. Ocorre, Excelências, que pelos vídeos juntados pela defesa, ainda na oportunidade da audiência de custódia, mais precisamente com 2 horas de antecedência da audiência de custódia, foi possível observar que a Polícia Civil chega à casa do paciente em uma viatura totalmente descaracterizada, um veículo Voyage preto, sem nenhuma identificação, todos trajando balaclava e vestimentas pretas, sem que fosse possível identificar que ali tratavam-se de policiais. Em seguida, a defesa juntou também um vídeo da dona da residência, a mãe do paciente, negando a autorização para busca domiciliar, que está mais precisamente juntado ao ID 2964-2562, bem como diversos vídeos que mostram a verdadeira pescaria probatória que foi feita no interior dessa residência, onde todos os cômodos foram vasculhados. Os vídeos revelam que, na verdade, ali não havia uma justa causa plausível de que estaria acontecendo um crime em flagrante no interior dessa residência. Embora todos esses apontamentos tenham sido feitos ainda na audiência de custódia, o juízo custodiante homologou a prisão em flagrante com uma rasa fundamentação de que a diligência ela teria respeitado todos os ditames legais, mas sem aprofundar no mérito dos vídeos disponibilizados pela defesa.
Então, excelências, como vossas excelências bem sabem, e é bem sedimentado a nível dos tribunais superiores, tanto no STF quanto pelas duas turmas do STJ, quinta e sexta turma, restou consolidado o entendimento de que, para que se proceda uma invasão domiciliar, uma busca domiciliar, há necessidade de se haver uma justa causa, alguma evidência de que ali naquele ambiente esteja ocorrendo um crime em flagrante. Ocorre que, no caso em apreço, a única coisa existente, a única coisa que subsistiu em relação a esse depoimento dos policiais foi a denúncia anônima. Os demais elementos foram todos contraditados pelos vídeos das câmeras de segurança que demonstram o enorme lapso temporal entre a chegada do paciente e a polícia. Lapso temporal este, excelências, que fiz questão de enfatizar quando estive no gabinete de vossas excelências e apresentei o vídeo, um lapso de temporal de mais de 20 segundos, sendo humanamente impossível que a versão dos policiais ela guarde semelhança com a realidade fática. Dessa forma, amparado aí nos precedentes, que faço questão de citar o HC 598-051 de São Paulo, da sexta turma, é um habeas corpus de relatoria do ministro Rogério Schietti, que depois foi acompanhado pelo HC 616-584 do Rio Grande do Sul, esse da quinta turma, bem como no informativo 976 do STF, que entenderam basicamente que a denúncia anônima, por si só, não pode fundamentar medidas invasivas de busca e apreensão, sendo necessária a realização de diligências investigativas. Ora, excelências, se haviam tantas diligências investigativas, relatórios de investigação preliminar, por que a Polícia Civil não representou pela busca e apreensão? Por que a Polícia Civil não fez exatamente aquilo que determina a Constituição Federal? Então, dessa forma, a defesa entende que ali não havia uma situação flagrancial. Questiono ainda a vossas excelências, será que se essa diligência tivesse sido procedida em uma área nobre da cidade, em um condomínio de luxo como Alphaville de Natal, os policiais teriam agido dessa forma, excelências? Garantias constitucionais, desembargador Saraiva, não podem ser privilégios de CEP, mas devem ser aplicados a todos os cidadãos. Então, dessa forma, a defesa requer que seja reconhecida a ilicitude dessa invasão domiciliar, bem como sejam desentranhadas as provas advindas dessa busca domiciliar, com arrimo no artigo 157 do Código de Processo Penal. E dessa forma que seja relaxada a prisão do paciente. Bem como apontado no HC 106.152 do Mato Grosso do Sul, de relatoria da ministra Rosa Weber, a validade da investigação não está condicionada ao resultado, mas à observância do devido processo legal. O que isso quer dizer, excelências? Que os fins não justificam os meios. E, nesse caso, os fins não justificaram os meios. Então, dessa forma, a defesa, acreditando que vossas excelências têm capacidade plena para reconhecer isso, especialmente pelas provas de vídeo juntadas que contraditam completamente a versão policial, requer que seja concedida a ordem e que seja relaxada a prisão do paciente. Dessa forma que se manifesta, requer e agradece a atenção de vossas excelências, me colocando ainda à disposição se tiver qualquer questionamento. Cumprimento do Dr. Samuel pela brilhante sustentação. Antecipo que Sua Excelência esteve efetivamente conosco no gabinete, uma argumentativa muito impressionante, porém no primeiro momento. É tanto que, examinando os autos, eu optei por manter a posição inaugural, conhecendo e denegando a ordem. E resumi o pensamento da emenda que diz o seguinte: constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06. Insurgência defensiva pela quebra da cadeia de custódia, fundada suspeita a justificar a busca pessoal e ingresso no domicílio, entre parênteses, denúncia apócrifa confirmada por diligência policial in loco, após fuga para o interior do imóvel e desfazimento do ilícito, fecho parênteses. Tese impróspera. Cárcere arrimado na garantia da ordem pública,
gravidade do delito e modus operandi, entre parênteses, quantidade de entorpecente, somada a apetrechos típicos do narcotráfico. Paciente, quanto mais, língua de elementos a amparar a permuta por medidas do artigo 319. Constrangimento ilegal não demonstrado, precedente do STF, ordem conhecida e denegado. Eu acho até que quando despachava com um eminente advogado, eu fiz ver que algumas matérias não merecem, ou não se tem como apreciar diante de um habeas corpus. Talvez numa instrução processual a coisa surge mais clara. Em arrima o meu voto, como eu disse, espelhado na emenda que acabei de ler, eu trago o pensamento do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma do STJ, quando ele, invocando o próprio Supremo, ele disse que o trancamento de inquérito policial de ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional. E é. Nós estamos diante de um habeas corpus, em regra, de um pedido unilateral. Não há contraditório ainda. Então é muito difícil o juiz, no primeiro momento, agasalhar. Prossegui trazendo a ministra Carmen Lúcia, no seu agravo execução, que ela diz também, eu estou pensando o pensamento, busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, crime permanente, naturalmente aqui é um tráfico, possibilidade, tema 280 da repercussão geral, afronta a violabilidade de domicílio não evidenciada, porque nós estamos diante de um crime em tese de tráfico. Prossegui examinando o próprio STJ mais uma vez, quando foi dito pela ministra Daniele Teixeira, resumidamente, a busca domiciliar se deu em razão de fuga do paciente, coincidentemente, ao avistar a polícia para o interior do imóvel, portando nas mãos uma sacola, fato bem parecido com o que agora nós estamos a examinar. Nessa mesma situação, ela diz a equipe conseguiu abordá-lo no interior do imóvel, onde se deu, em seu bolso, foi encontrada uma porção de substância. Aqui eu vou uma bolsa arremessada, que eu prefiro não continuar nesses detalhes. Então, já encerrando o voto, tentando justificar, foram apreendidas 63 gramas de maconha, uma quantidade muito pequena, né? Mas, em regra, o traficante nunca é encontrado com grande quantidade de droga. Não estou dizendo que o rapaz é traficante. Eu estou examinando a situação per si. Além de apetrecho em contexto típico de narcotraficância, sobressaindo o risco à liberdade. Destaquei que é importante pontuar ser o tráfico de drogas nos dias atuais, contemporaneamente, o delito causador de maior intranquilidade social. Quem não concorda com isso, que atira a primeira pedra. Não fosse o bastante, digo eu, trata de inculpado quanto mais, respondendo a outro feito por crime de natureza semelhante. Então, eminentes colegas, meu voto, como dito, foi disponibilizado pelo conhecimento e denegação da ordem. Meu revisor é o segundo voto. É Glauber. Não, mas pela ordem. Do Roberto Guedes. Eu já lancei o voto, Vossa Excelência, acompanha. Muito obrigado. Desembargador Ricardo Procópio. Presidente, eu vou pedir vista. Eu estou intrigado com algumas questões aqui, principalmente com essas provas que já vieram com a impetração e são provas de fácil apreciação, porque são vídeos. Eu gostaria de debruçar-me sobre os elementos do processo. Então, proclamo, após o voto do relator... Senhor presidente, Pois não. vou ver esse pedido de voto vista, acho que uma questão de elegância, eu vou retirar meu voto. Agora ficaria, eu acho que para a próxima sessão, o desembargador Glauber votar, né? Que é uma Não, tem que continuar com Vossa Excelência, que é o julgamento iniciado com Vossa Excelência. Então eu vou retirar meu voto e eu aguardo o voto visto e eu me comprometo de vir para a sessão para participar. Pois não. Então, após o voto do relator, conhecido e negando a ordem, pediu vista dos autos do desembargador Ricardo Procópio, enquanto o doutor Roberto Guedes que aguardaria o pronunciamento de Sua Excelência. Muito obrigado, Excelência. O seguinte é o número 4 da pauta, também da minha relatoria, o recurso de distrito 080-28-02-32-2025, recorrente Ministério Público,
recorrido Hugo Ribeiro de Siqueira Fernandes. Doutor Hugo Ribeiro, é o senhor Hugo Bom dia Ribeiro. a todos. Doutor, Vossa Excelência dispõe de até, são 10 minutos ou 15? Né? Recurso de sentido são 10 minutos, né? Qual é agora? Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos, Excelência. Excelência, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente desta Câmara Criminal, doutor Saraiva Sobrinho. Gostaria de cumprimentar os serventuários e os colegas advogados criminalistas aqui presentes. Gostaria de pontuar também, deixar aqui meus votos de parabéns pela passagem de natalício do colega advogado criminalista, doutor Flaviano Gama e doutora Luciana Lopes, que foram ontem, deixar registrado. E indo diretamente agora para a ação, trata-se de recurso em sentido estrito, número 080-2802-32-2025, distribuída a essa Câmara Criminal, de relatoria do nobre desembargador, presidente no momento, Saraiva Sobrinho. O Ministério Público insurgiu-se da sentença de primeiro grau no processo 010-9589, 28/2019, da primeira vara criminal de Parnamirim, feita pelo Dr. Marcos José Sampaio de Freitas Júnior. Inicialmente, Excelência, trata-se de um acidente de trânsito ocorrido em 2019, que infelizmente teve 2 vítimas fatais. E eu represento o senhor Hugo Ribeiro Siqueira Fernandes, que está sendo acusado desse processo. Então, por que o Ministério Público entrou com o recurso em sentido estrito? Porque na decisão vergastada, o magistrado acatou a tese defensiva que inicialmente o Ministério Público teria denunciado o recorrido pelo artigo 121 caput, 2 vezes cumulado com o artigo 70, ambos do Código Penal Brasileiro, e a tese defensiva foi no sentido de requerer a desclassificação para o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de ser reconhecida o homicídio culposo. E doutor Marcos Sampaio Júnior, ele fez uma sentença extensa, com 37 páginas, uma sentença que levou em consideração, além do inquérito policial, várias provas periciais, laudos técnicos, laudos complementares, trazendo a baila na sentença e comentando todas as provas testemunhais, as incongruências no depoimento, e chegou à conclusão que, na realidade, e abro aspas aqui de uma citação da sentença bem importante, que ele traz o seguinte, abro aspas: há de se ressaltar que Pablo, criança e terceiro ocupante do veículo, narrou, em juízo e no local dos fatos, para algumas testemunhas, que a mãe da vítima, Nádja, uma das vítimas dos fatos, estava sem cinto por tê-lo tirado momentos antes, além de que teria puxado o volante. Fecha aspas. Então, traz algumas situações o Ministério Público, em razão de ter uma possibilidade do recorrido estar embriagado, porém não existe exame, apenas comprovações por ilações das testemunhas, que disseram que achavam que ele estava embriagado, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas o juiz reconheceu que, na realidade, não houve o dolo eventual, né? Não houve o dolo eventual, e sim, ele entendeu que houve imprudência por parte do recorrido, sabendo-se que para se ter uma condenação e imputar, pronunciar alguém para o tribunal do júri e transformar um crime de trânsito em um crime doloso com dolo eventual, o recorrido ele tem que ter assumido o risco da ação. Ele tem que é muito difícil, é muito debatido, e como se comprovar uma questão tão subjetiva que às vezes é imposta, porque ninguém comete um acidente de trânsito de forma consciente. Ninguém bate um carro de forma consciente. Ninguém joga um carro por cima do muro de forma consciente. Ninguém joga um carro por cima do muro sabendo que poderia fazer. Então, não restou comprovado o dolo eventual, que tanto
persegue o Ministério Público. Na realidade, sabiamente, o magistrado de piso reconheceu a tese defensiva pela desclassificação, perquirindo e entendendo que houve imprudência por parte do recorrente. Então, sem mais delongas, os fatos narrados de forma resumida para Vossas Excelências. É uma sentença de 37 páginas que ele traz ponto a ponto dos depoimentos, traz ponto a ponto dos laudos técnicos juntados. Então, a sentença está fartamente fundamentada e a defesa do recorrente requer que Vossas Excelências julguem pelo improvimento do recurso em sentido estrito. É o que requer a defesa. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência, encaminho o voto pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Resumi o pensamento na emenda que agora leio. Penal e processual penal, recurso em sentido estrito, duplo homicídio, desclassificatório da conduta para a modalidade culposa prevista no Código de Trânsito, artigo 302. Insurgência ministerial, contexto probante suficiente a demonstrar o assentimento do resultado mais gravoso, de respeito às regras de trânsito, entre parênteses, alta velocidade, e arriscadas ultrapassagens, fecho parênteses. Laudo constatando o estado alcoólico do recorrido. Contexto fático é ensejar a submissão ao tribunal do júri. Precedente, deciso reformado, conhecimento e provimento. Traga argumentativa, que eu pediria permissão de Vossa Excelência para não reproduzir. Como já disse, o voto foi disponibilizado a tempo. Dr. Roberto Guedes como vota. Mas aqui tem revisor, né? Mas resto também não, Senhor presidente, eu vou pedir vista desses autos. Eu olhei a princípio, mas tem uma sentença lavrada de 37 laudas e que caminhou apenas pela imprudência. E há pouco tempo nós tivemos um julgamento aqui na corte de um caso praticamente emblemático e eu vou pedir vista dos autos. Não, senhor. Doutor desembargador Ricardo Procópio. Presidente, naturalmente eu vou aguardar o voto de vista do Dr. Guedes, até porque dolo eventual é algo tão subjetivo mesmo, como foi dito da tribuna, e eu acho que o legislador caminha para encontrar, de um modo geral, o que fez no Código de Trânsito, lá no parágrafo 3º do artigo 306, salvo engano, 302 do Código de Trânsito, em que encontrou um termo médio para o caso em que há ingestão de bebida alcoólica. O que foi que houve? O que é que há com relação a isso? Criou-se uma figura que exige do juiz um exercício que reclamaria perfeição até. Eu, como julgador, saber se o agente na prática do delito representou o resultado que veio ocorrer, ou se o resultado que veio ocorrer estava representado, jamais poderia ser representado por ele. O Código de Trânsito, nesse particular, penso eu, avançou quando criou uma figura específica para os casos de morte, quando o agente ingeriu bebida alcoólica para obter o resultado. De modo que eu me preocupo com essa situação, com esses casos, e vou esperar o voto vista do desembargador Guedes. Pois não, só lembrando, Excelência, sem nenhuma desiderato de dirigir os votos de Vossas Excelências, né? Primeiro, eu vi de respeito às regras de trânsito, cidadão em alta velocidade, arriscadas ultrapassagens, quer dizer, não foi um acontecimento fortuito, fora a embriaguez. Perfeito. Pois, após o voto do relator, conhecendo e provendo recurso, pediu vista dos autos do Dr. Roberto Guedes, enquanto o desembargador Ricardo Procópio aguardaria o voto vistas. O seguinte é o número 5 da pauta da relatoria, também da minha relatoria. É a apelação criminal 085, 43, 96, 21. Eu queria só pedir desculpas ao advogado, que eu chamei Vossa Excelência de Hugo, né? Hugo, na verdade, é o recorrente.
Doutor Francisco Maxiliano Fernandes da Silva, OAB 12640, é isso? Perdão, excelência, pelo equipe. Mas é a emoção de estar aqui na presidência, viu? Então, como disse, apelação criminal já identificada, apelante Vilton Bernardino da Costa, advogado Círio Alberto de Araújo Benevides. Doutor Círio está presente. Sim. Eu gostaria que o oficial da justiça antecipasse o próximo advogado, sempre já preparasse para não perder nem um minuto, ok, excelência? Doutor Círio, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos para a sustentação. Excelência, eu peço desculpas pelo atraso no vestimento da beca. Sem problema. Eu fui informado que eu seria posteriormente, e aí não vesti a minha própria beca, que dá um trabalho maior, e aí vesti a daqui do tribunal para acelerar. Quero saudar essa colenda turma criminal, na pessoa do seu presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, demais desembargadores, representante do Ministério Público, serventuários e colegas advogados. O papel deste advogado nesta tribuna é se insurgir contra uma decisão de primeiro grau em que o apelante foi condenado pelo juízo de primeiro grau por suposta ameaça à sua companheira, artigo 147 do Código Penal e da Lei 11.340/2006. Porém, foram ignoradas as nuances do caso concreto e as provas e contradições existentes nos autos. A suposta vítima relatou que o acusado ameaçou matá-la e a suposta ameaça teria sido comunicada à filha do casal. Durante toda a instrução processual, que demorou um pouco, existia uma medida protetiva. O apelante jamais cometeu qualquer descumprimento, qualquer ato que viesse a ensejar a execução de qualquer medida já existente. E quais são as inconsistências existentes nos autos? Eu atuo muito no direito de família, na seara da violência doméstica, e nós estamos todos os dias, excelências, por isso que eu subi aqui à tribuna hoje, tendo homens de bem respondendo processos Maria da Penha, em virtude de uma conexão entre alienação parental, entre afastamento dos filhos de um pai associados a processos de violência doméstica. Cada caso é um caso e deve ser estudado de forma individualmente. Para vossas excelências terem uma ideia, a incongruência nessa condenação começa no dia que se é atribuído que houve essa ameaça. A vítima, em delegacia, diz uma data, 24/10, em depoimento em juízo diz outra data, 21/10/2020, e nesse período que ela diz, tanto de 21 quanto de 24, que ela alega que a filha estava com o pai e procedeu um telefonema dizendo que o pai disse que iria matá-la numa ameaça, numa suposta ameaça, foi comprovado nos autos
que a criança, a filha de apenas 7 anos, estava na companhia da sua genitora vítima. Então, só isso, só se Vossas Excelências analisarem o processo por si só, a data já existe uma incongruência. O senhor Wilton me faz subir aqui na tribuna porque ele está lutando, ele nunca respondeu um processo, consta no interrogatório em delegacia, aquele formulário que se preenche, ele nunca ameaçou, ele nunca bateu, ele nunca constrangeu, ele nunca possuiu arma, ele é um cidadão de bem. Ele vinha acompanhar hoje o resultado, não veio, porque disse que tinha que fazer o café da manhã da filha, que está morando com ele, passa durante o ano 80% com ele, e ele teria que levá-la para o colégio, e era distante, e ele tinha que levar. Então, Excelências, existe uma condenação por ameaça, suposta ameaça de morte, aonde o que existe de prova colhida nos autos é o depoimento da mãe vítima, de uma tia, salvo engano, de uma parente, e do companheiro dela atual, que é uma pessoa que tinha interesse em beneficiar. Eu sei que as provas nesse tipo de procedimento, de processo, a própria palavra da vítima, por si só, tem uma validade muito importante. Mas esse processo encontra-se eivado de incongruências. Para Vossas Excelências terem uma ideia, esse cidadão que está apelando hoje aqui, ele já respondeu a quase 10 procedimentos em delegacia, aonde nenhum deles prosperou. Não em relação à ameaça, não em relação a Maria da Penha, mas em relação a querer tirar que ele cuidasse da filha como ele vem cuidando. Então, o que nós clamamos para Vossa Excelência é que pais que lutam para ter seus filhos não tenham condenações em violências domésticas que estão eivadas e que são motivadas por uma situação de alienação parental. Ele, inclusive, entrou com um processo de alienação parental e fez um registro junto ao Conselho Tutelar do bairro de que todas as denúncias dela em relação ao pai no Conselho Tutelar receberam uma visita e foram todas colocadas abaixo, o que comprova a alienação parental. Então, pelas razões expostas, requer de Vossas Excelências que se deleitem no processo, porque pode parecer uma condenação pequena, mas para um homem de bem que cuida da sua filha e que se vê atingido por ter na sua honra a mancha de uma condenação de violência doméstica, de uma ameaça, que as provas são falhas e as incongruências são nítidas, ele luta para que, por meio dessa defesa, para que a apelação seja julgada procedente e seja feita justiça. Muito obrigado pela atenção de Vossa Excelência. Agradecemos a Vossa Excelência, encaminhei o voto pelo conhecimento e desprovimento, resumir de forma sucinta na emenda que agora leio, penal e processual penal, APCRIM, crime de ameaça no âmbito da violência doméstica, artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei 11.340-06. Decreto punitivo, pleito absolutório por precariedade de acervo. Materialidade de autoria revelada a partir do boletim de ocorrência, declarações da vítima, do seu companheiro e sua tia, tese impróspera, deciso mantido, conhecimento e desprovimento, em concordância com a terceira PJ. Doutor Roberto Guedes, como vota? Não, senhor presidente, aqui eu acompanho Vossa Excelência, eu analisei aqui o voto, tem a questão do BO, tem a questão, teve toda essa exposição processual, eu lamento a situação, mas infelizmente vai estar configurado sim o crime de ameaça. Acompanho Vossa Excelência. O doutor Ricardo Procópio confirma o também, voto presidente, avançado. reafirmando o voto que já registrei no sistema.
exatamente pelas razões que Vossa Excelência já suscitou e ratificadas pelo Dr. Guedes. Pois não, então recurso conhecido e desprovido à unanimidade nos termos do voto do relator. Muito obrigado, doutor Ciro. Essa correção aqui, viu? O seguinte é o 7 da pauta da relatoria do desembargador Ricardo Procópio. Apelação criminal 0839-2466-2022. Apelante Anderson Pereira da Silva, através do advogado Dr. Rinaldo Spinelli Mesquita Neto. E outro, apelante Diogo Rodrigues de Moraes, através do advogado Dr. Francisco Lincoln Alves, apelado do Ministério Público. O advogado Ricardo Procópio está em mesa. O número 7, né, presidente? Número Está 7. em mesa e há um pedido de sustentação, O advogado está presente? mas Não está presente. a advogada, não sei se foi um advogado, a advogada pediu para adiar, mas eu estou encaminhando meu voto pelo provimento do recurso. E estou sendo acompanhado, vejo aqui no sistema, pelos colegas. De modo Eu que- estou vendo conhecimento parcial, não, excelência? Pelo menos foi anotado. Em dissonância, DVJ conhecido a provimento, parcial provimento. Não. É porque apenas um dos pedidos não está sendo conhecido, que é pretendido reconhecimento de nulidade de prova. Mas o mérito... exatamente. Mas no mérito, a pretensão recursal está sendo toda acolhida, inclusive com extensão do efeito da absolvição nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. De modo que eu acho que não há nenhum prejuízo, pelo contrário. Hã? É melhor do que eu pedi. Bem melhor. E às vezes Estou a dando sustentação mais do dá que está errado. sendo pedido. Doutor Roberto Guedes. Já vou terceiro. Porque às vezes a sustentação dá errado aqui. Acaba mudando o entendimento. Eu também proclamo o recurso foi conhecido e provido à unanimidade de voto nos termos do voto do relator. O seguinte é o número 8 da relatoria do desembargador Ricardo Procópio. Número 8, apelação criminal 010-39-71-39-2018. Apelante Ian Gabriel Nascimento de Souza. Advogado Dr. Rubens Matias de Souza Filho. Apelado Ministério Público em mesa, excelência. É mesmo? Bom dia. Dr. Rubens dispõe de até 15 minutos, excelência. Bom dia, excelentíssimo presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, eminente relator, desembargador Ricardo Procópio, eminente doutor Roberto Guedes, que está aqui presente, ilustríssima representante do Ministério Público, doutora Anaide. Excelência, trata-se de apelação criminal, que a discussão aqui era meramente jurídica, não traz qualquer revolvimento. Só um minutinho, excelência. Vossa Excelência, inclusive, reconhece a prescrição? Sim. Então estaria, né? Provimento parcial. Eu estou satisfeito, eu não Mas se você quiser provar o contrário, a gente... É melhor sentar, né? O doutor Guedes já acompanhou também, né? É melhor sentar, né, doutor Guedes? Recurso conhecido e parcialmente provido com reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, à unanimidade. Obrigado, excelência. O seguinte é da minha relatoria, o número 3. Habeas corpus 08.065-55-2025. Paciente Alisson Agostinelli Dantas dos Santos. Impetente Cilidon Maia Tomás do Nascimento. O processo está em mesa, o Cilidon está nos ouvindo? Não está, não é isso? É o número 3. Inexistência de fundamento legal, conheci e deneguei a ordem. Falta o voto aqui. Quem foi que já votou? Doutor Roberto Guedes, número 3. Falta só o desembargador Procópio. Que aquilo ali eu... afastei, né? Então, HC conhecido e ordem denegada, unanimidade de votos. Ok? O seguinte é da relatoria do Dr. Roberto Guedes, é o número 37 da pauta.
habeas corpus 080 33 76 55 2025, impetrante Dr. Marco Aurélio Santiago Braga e outros. E Dr. Luiz Cláudio da Silva, a paciente Sérgio Calafiore. Em mesa, Excelência. Tem medo, Excelência? Dr. Luiz Cláudio da Silva Leite está. Vossa Excelência? Isso, Excelência. Vossa Excelência dispõe de até 10 minutos, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Saraiva Sobrinho, a quem eu agradeço pela palavra. Excelentíssimo Dr. Roberto Guedes, juiz convocado, e a quem eu gostaria de cumprimentar na condição de relator deste habeas corpus. Excelentíssimo desembargador Ricardo Procópio, a quem eu gostaria muito pontualmente de registrar, Excelência, que, enfim, quanto advogado, quanto membro da sociedade, tem sido evidente que a sua participação na Câmara Criminal tem qualificado ainda mais o debate, algo que engrandece ainda mais a jurisdição potiguar. Doutora Naide, a quem eu gostaria de reiterar os cumprimentos que já foram formulados e pontuar a sua atuação sempre técnica aqui nesse colegiado. Excelências, ontem o processo HC foi pautado por volta das 13 horas, e aí, naturalmente, rememorando os fatos, eu acabei me deparando com a frase de Tolstói, quando fala que a paciência e o tempo são os guerreiros mais poderosos. E aqui, Excelências, o paciente ele foi preso inicialmente no dia 14 de novembro. Já teve um habeas corpus que foi submetido a esta corte, e aqui, Excelências, se o tempo realmente tem essa força, e eu acredito que ele tem, o que esse tempo trouxe para a defesa foi a possibilidade de estudar detalhadamente o processo e trazer aqui todos os fatos. Excelências, analisando especificamente a ação penal na qual o Ministério Público ele apresentou a denúncia, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o Ministério Público ele inicia a denúncia descrevendo uma relação com a operação anteriormente existente. Mas é fundamental, Excelência, deixar claro para todos aqui presentes que o paciente ele não tem nenhuma relação com essa operação. Ele é um idoso com 62 anos. E aqui, Excelências, a própria prática nos mostra que dificilmente alguém chega a essa idade como um lavador profissional, como o Ministério Público rotulou, sem nenhuma pendência criminal. Aqui, Excelências, tudo começou a partir de uma denúncia anônima na qual o senhor Sérgio foi retratado apenas por ter supostamente emprestado um veículo extremamente comum. Ele nem mesmo foi descrito como alguém que comercializava, que participava desse suposto esquema de lavagem de capitais. Excelências, não há um RIF, não há uma informação bancária, não há nenhuma informação que tenha chamado a atenção das autoridades bancárias e tenha sido encaminhada para o Ministério Público. O paciente, se é verdade que o paciente ele tem uma vultuosa movimentação financeira, é fato que ele atua como construtor, como decorador de imóveis de alto padrão há mais de 10 anos. Se é verdade que o processo descreve vultuosos valores, é fundamental compreender que esses valores devem ser divididos por 120 meses, que foi o período que o Ministério Público auditou. Se é verdade, Excelências, que houve um pico de movimentações referidos pelo Ministério Público nos autos entre os anos de 2021 até 2023, é fundamental ressaltar que houve um certo boom imobiliário no qual o paciente recebeu, inclusive, algumas casas de compradores como pagamento. Aspecto esse que aumenta a movimentação identificada pelo Sistema Bancário Nacional. Não há offshore, não há empresas internacionais, não há operação com criptomoeda, com Bitcoin, questões do tipo, não há nada que envolva dólar cabo. O que há simplesmente é o paciente realizando a sua atividade comercial de forma muito lícita e muito honesta. Isso é evidente porque o contexto no qual, inclusive no processo, ele está, se distancia integralmente do contexto dos outros correios. E aqui, Excelências, a prisão preventiva ela foi solicitada, decretada e reiterada apenas exclusivamente com base na gravidade abstrata das condutas, com fundamento nessa vultuosa movimentação financeira, que, repito, o paciente tem lastro econômico para justificá-la. A própria busca e apreensão, que ocorreu no dia 14, ela ocorreu sem a identificação de arma de fogo, sem o encontro de munição, sem o encontro de outros artefatos militares, ou qualquer documento, ou qualquer outros documentos falsos, obras de arte, aspectos que poderiam indicar a lavagem de dinheiro.
superado esses pontos iniciais, Excelência, é fundamental ressaltar, inclusive, que o paciente, antes dessa operação, da busca e apreensão, ele foi chamado pelo Ministério Público, ele prestou esclarecimentos, ele colaborou ativamente e, apesar do Ministério Público ter sido intimado pela juíza, pela autoridade coatora, não por uma nem por duas, mas por 3 vezes para disponibilizar esses documentos, a defesa, o Ministério Público não fez. Aspecto esse, Excelências, que inclusive retardou a instrução do feito, que é complexo sim, que envolve 18 correios, mas essa complexidade, ela prejudica especialmente a defesa, e essa complexidade, Excelências, ela não pode ser compreendida, ela não pode ser imposta como um ônus processual para o paciente. E aqui, Excelências, apesar da autoridade coautora, muito respeitosamente, de forma técnica, ter reiterado a avaliação da prisão preventiva, no exato dia que completou o prazo de 90 dias que o legislador orienta a revisão, é fundamental ressaltar que essa revisão ela ocorreu novamente sem individualizar a situação concreta do paciente. E, repito, um senhor com mais de 62 anos, com problemas cardíacos, que nunca tinha ido uma vez sequer à delegacia, que veio, sim, da Itália, mas que já tinha uma vida estruturada lá, que estruturou sua empresa aqui, que trabalhou por mais de 10 anos, empregando, gerando empregos, pagando tributos, e agora ele se vê nessa situação, Excelência. Se é verdade, Excelências, que o tempo ele fortaleceu a defesa, possibilitando o acesso e, naturalmente, a apresentação da resposta à acusação, na qual todos esses aspectos estão referidos de forma documental, de forma identificada no processo originário, é verdade também, Excelências, que o tempo tem quebrado o paciente. Quebrado, e, enfim, e aqui eu nem considero as lesões físicas inerentes e ao estado de calamidade que abarca qualquer pessoa que esteja no sistema penitenciário, mas quebrado principalmente a sua alma. Quebrado a sua alma porque ele se vê sem compreender porque ele está sendo acusado, na medida que essas vultuosas movimentações referidas, por vezes, elas se referem a movimentações que ocorreram há mais de 10 anos. O que a defesa quer, Excelência, aqui é ressaltar, especialmente, o excesso de prazo, a ausência de individualização dos fundamentos que mantém a prisão do paciente. Aqui, Excelências, a gente não questiona a situação dos outros correios, mas a situação específica do paciente, que está tendo a sua liberdade de forma muito objetiva, cerceada indevidamente. Poder-se-ia, Excelências, aqui a defesa apresentar um habeas corpus, suscitando a ausência de fundamentos para lavagem, impedir o trangamento da ação penal, mas não é isso que a defesa apresenta. O que a defesa apresenta é simplesmente um pedido de revogação da prisão com a aplicação das medidas cautelares cabíveis. O que o paciente quer, Excelências, mais do que tudo, mais até do que evidenciar a improcedência da ação penal, é demonstrar a sua inocência, evidenciar que esse excesso de prazo tem impossibilitado que o paciente possa, de forma concreta, de forma direta, de forma objetiva, questionar todos os argumentos, as cargas probatórias que lhe têm sido impostas. Excelências, aqui já concluindo minha sustentação, a história nos mostra que todas as vezes que o direito penal elegeu o inimigo e tratou dessa forma, sem considerar as particularidades do caso concreto, muitas injustiças aconteceram. E o que a defesa requer, Excelências, é que Vossas Excelências revisitem essa prisão preventiva, impondo medidas cautelares de monitoramento adequadas ou até outras medidas eventuais que possam possibilitar ao senhor Sérgio se defender, especialmente, Excelências, porque, enfim, ciente da forte influência cristã que tem na nossa sociedade, eu não posso deixar de considerar que a gente se aproxima de um período no qual, além de várias provações e questões religiosas e teológicas propriamente ditas, nós somos convidados a refletir sobre um processo especialmente abusivo, que foi, que se caracterizou especialmente pela restrição do pedido e dos direitos e garantias fundamentais. Diante disso, Excelências, a defesa requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade com a imposição das medidas cautelares que Vossas Excelências julgarem cabíveis. Muito obrigado, presidente. Agradecer a Vossa Excelência, doutor Roberto Guedes, com a palavra.
Senhor presidente, existe uma preliminar de não conhecimento parcial do right, suscitada pela Procuradoria de Justiça, e de reiteração de habeas corpus anterior, né? De fato, quanto às teses de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, existência da fundamentação idônea, ausência de perigo libertatis, condições pessoais favoráveis do paciente e substituição de segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Razão existe ao órgão ministerial de segunda instância, na medida em que efetivamente for objeto da apreciação por esta Câmara Criminal, quando o julgamento do HC número 081-6923/02 de 2024, não sendo apontado pelos impetantes qualquer alteração fática ou existência de novos documentos aptos a ensejar nova apreciação. Então, com relação a essa preliminar, acolhe a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, desde conhecer nesse aspecto do recurso. E começa, então, a enfrentar o mérito. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do pleito subsistente do habeas corpus, do qual seja do excesso de prazo para a formação da culpa. E eu vou ser um pouco sucinto, vou apenas pontuar alguns aspectos aqui. E da análise minuciosa do caso em tela, entendo inexistir constrangimento ilegal a ser sanado, notadamente quando se analisa o feito à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Isso porque se trata de uma ação penal de grande complexidade, com diversidade de condutas delitivas e pluralidade de réus denunciados. São 18 réus denunciados, com patrões distintos, o que por si só exige um tempo maior para análise das situações jurídicas individuais de cada acusado, bem como para apreciação de seus respectivos requerimentos ao longo do processo, pedido de revogações de prisão preventiva, etc. Além de necessidade de citação de todos os acusados para apresentação de resposta à acusação da atual processual e outra diligência. O cenário narrado contribui para uma marcha processual naturalmente mais lenta, sem, contudo, restar constrangimento ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, né? No caso em tela, observa a situação diligente do colegiado de juízes, autoridade coatora, que tem dado impulso regular ao feito, diligenciando com o intuito de evitar retardos no trâmite dos autos. Cumpre destacar que o Ministério Público de primeiro grau já anexou aos autos os dados extraídos das mídias apreendidas na Operação Argento, bem como dos relatórios técnicos relativos à extração das evidências eletrônicas, né? E aqui eu trago trago aqui alguns arestos, mas eu queria dizer antes o seguinte: após o escrutínio da situação in situ, sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que não existia excesso de prazo no tangente processual. No tocante à matéria que agora se debate, destaca a jurisprudência do STJ, que a parte negrito aqui diz o seguinte: na espécie, o Tribunal Estadual entendeu não haver demora injustificada no processo de ação penal, destacando a complexidade com pluralidade dos réus e defensores, além de vários outros pedidos incidentes, contexto informado que demonstra a necessidade de maior tempo para desenvolvimento dos atos processuais. Além disso, não registro de atrasos injustificados ou procrastinatórios que configuram ilegalidade dos julgados do STJ. Isso foi a parte de negrito fui eu que fiz. Isso é um agravo regimental desprovido da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, na 5ª turma, julgado em 11 de 3 de 2025. Né? No mesmo sentido, em outro julgado do STJ, diz: no tocante alegado excesso de prazo, considerando o número de réus, a complexidade do processo, que envolveu quebra de sigilo de comunicações telefônicas, perícia em sistemas de computação e análise de múltiplos pleitos defensivos, não se constata uma demora injustificada para a realização da audiência de instrução, devidamente marcada, tendo em vista, inclusive, todas as diligências necessárias para a sua realização. Desse modo, não se verifica descaso ou moral estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há de se falar em ilegalidade por excesso de prazo. Essa parte grifada do julgado do STJ foi da minha autoria. Isso foi num agravo
regimental no HC, número 954-533 de São Paulo, relator o ministro Roger Fernandes, sexta turma, julgado em 5 de 3 de 2025. E continuo no mesmo sentido, segundo a orientação dos tribunais superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a atuação das partes de forma à condição do feito do Estado juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. Na hipótese, não há de se falar por hora em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito que apura a estrutura da organização criminosa do alto vulto, contudo, no processo com 14 réus. E aqui eu estou transcrevendo e grifando que foi um caso do julgado do STJ, que foi um agravo regimental, número 164-953, Pernambuco, da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 2 de 8 de 2022. Nessa ordem, senhor presidente, eu diante do exposto, eu conheço parcialmente da ordem pleiteada para conhecer e denegá-la, parcial por conta da questão da preliminar. Mas quanto ao mérito, eu vejo que eu não entendo que tenha tido, apesar que o extrapolamento do prazo é perfeitamente razoável, proporcional, são 18 réus, é uma operação complexa, não está existindo nenhuma negligência por parte do Estado, apenas a demora mesmo devido à instrução processual. Daí porque eu encaminho no sentido de ser denegada a ordem. Assim que eu encaminho meu voto, senhor presidente. Pois não, senhor desembargador Ricardo Procópio. Acompanho o relator, presidente. Também já lancei voto no mesmo sentido e acompanho e proclamo que a ordem foi conhecida, foi parcialmente conhecida e no mais denegada. Obrigado, excelências. Boa sessão. A unanimidade. Do doutor Alain, nós estamos aguardando o desembargador amigo, que nós vamos dar seguimento para ganhar tempo. E tem uns processos, Ana, que tem parecer da eminente procuradora, Quais são? É parecer oral? Qual é o... Então vamos chamar julgamento 11, que é da relatoria do desembargador Ricardo Procópio. Habeas corpus 080-3400-83-2025, impetrando o doutor Alexandre Souza Cassiano dos Santos, paciente Evandro Barbosa da Costa. Tem mesa, excelência? Tem mesa, presidente. Eminente procuradora com a palavra. Obrigada, excelência. Nesse habeas corpus, uma das teses suscitadas foi a de negativa de autoria. Entretanto, a apreciação de tal tese requer amplo revolvimento probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, motivo pelo qual opino pelo não conhecimento da ordem no tocante a tal tese. Pois, né, desembargador Ricardo. Muito bem, eu acolho a preliminar suscitada, presidente, já agora com o parecer favorável do Ministério Público. Eu acompanho Vossa Excelência, doutor Roberto Guedes. No mais, mantenho os termos do voto já lançado. Então, ordem conhecida e denegada a unanimidade de votos. O seguinte é o 34, por favor. 24. Em mesa, excelência. Está em mesa, excelência. Chamando é o habeas corpus 080-3152, 2025, impetrante doutora Cecília Vargas Junqueira Scarpelli e doutora Andréa Carla Dutra do Nascimento, paciente João Maria Sabino Cavalcante de Barros. Em mesa, Vossa Excelência vai pegar o parecer dela? Isso tem parecer oral, não é isso, excelência? Doutora Procuradora com a palavra. Sim. Em regra, assim, em situação semelhante, talvez não seja viável para o procurador dar um parecer, no caso do mérito, porque normalmente não, o procurador que vai estar na sessão normalmente não teve acesso aos autos em relação ao mérito em si, né? Então, a questão preliminar é mais fácil, né? No caso aqui, a procuradora que atuou no processo fez uma preliminar pelo não conhecimento integral, né, do habeas corpus. Vossa Excelência
entende pelo conhecimento e requer um parecer sobre o mérito. Nesse caso, porém, eu entendo que é possível dar o parecer, porque é uma questão simplesmente sobre a suspensão ou não da ação penal de origem, né? É uma questão meramente processual. Mas eu digo em outras questões, como numa apelação, por exemplo, em que se tenha que fazer a análise, talvez, no caso desse, talvez tenha que voltar aos autos para uma análise aprofundada, né? Porque no parecer oral, talvez a gente não tenha condição de fazer uma análise aprofundada do mérito. Aqui, como é uma questão processual, é plenamente possível. Então, no caso, pretende o impetrante, quanto ao mérito remanescente, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento do recurso defensivo interposto junto às instâncias superiores. Entretanto, os próprios tribunais superiores têm entendido no sentido de que, contra a decisão de pronúncia, apenas os recursos às instâncias ordinárias obstam a realização do júri, não havendo efeito suspensivo nos recursos especial e extraordinário interpostos contra esse tipo de decisão. Diante disso, opina esta Procuradoria pela denegação da ordem nesse tocante. Senhor presidente, eu acato ao parecer oral e consonância parcial com o parecer da segunda Procuradoria de Justiça, tenho por parcialmente prejudicado o presente habeas corpus, em face da ausência superveniente do interesse processual, a necessidade e utilidade, exclusivamente quanto à tese de devolução do prazo do artigo 422 do Código de Processo Penal, na parte conhecida suspensão do processo de origem. E a harmonia com o parecer oral do parquet do segundo grau, denego a ordem, tudo nos termos de fundamentações acima. Do desembargador Ricardo Procópio. Acompanho o relato. Também acompanho e proclamo o HC denegado a unanimidade de votos. Passamos agora aos votos, aos demais feitos, que não tem sustentação. E eu ratifico os votos lançados, seja os meus, ou acompanhando ou desacompanhando as excelências. Consulto o desembargador Ricardo Procópio se também mantém os votos já lançados. Também mantém os votos lançados no sistema. Doutor Roberto Guedes. Mantenho, excelência, tanto os votos da relatoria de Vossa Excelência como do desembargador Ricardo Procópio. Pois não. Algum deles ficou sem votação. Só dar uma checada aí, para de repente não foi lançado. Não. Todo. Bom, então eu vou suspender a sessão por 30 minutos. A notícia que o desembargador Amilcar anunciou que chegaria em cerca de 30 minutos, porque se encontra no médico, para dar seguimento aos 3 feitos que faltam, daqui depende da presença de Vossa Excelência. Naturalmente que Vossa Excelência não estão dispensados, porque terão que regressar para dar o desfecho da sessão, ok? Então, sessão suspensa por 30 minutos. Bom, cumprimento a todos, eu dou por reaberta a sessão, anunciando a presença em plenário virtual do desembargador Amilcar Maia. São 3 feitos que dependerá do julgamento de Vossa Excelência. O primeiro é o número 16 da pauta, embargo de declaração em apelação criminal, onde é embargante risado Roderico Pessoa Queiroz de Rodrigues Góes. Embargado Ministério Público. Eu estou encaminhando o voto, Excelência, bem simples, pelo conhecimento e acolhimento, no sentido de anular o julgamento, para que o feito seja reexaminado em razão da presença do eminente desembargador Ricardo Procópio, que atua no primeiro grau e também agora no segundo grau. Eu estou conhecendo e acolhendo o pedido. Doutor Roberto Guedes. Desembargador Amilcar Maia. Sem divergência, Excelência. Ok, então proclamo que os embargos foram conhecidos e acolhidos à unanimidade de votos. Agora, o primeiro e o 33 da pauta, vou só anunciar habeas corpus no 080, 2882, 59, 2025, impetrante doutor Alan Cleito, paciente Cristiano Luciano Costa de Lima. E o seguinte também o habeas corpus, do paciente doutor Cleito, doutor Alan Cleito, paciente JCDR. Eu passo a presidência do trabalho ao eminente desembargador Ricardo Procópio. Pois não, presidente, com muita honra recebo a presidência, saúdo o desembargador Amilcar Maia, que se encontra virtualmente.
O processo já foi apregoado. Dispensado o relatório, passo a palavra ao Dr. Alan Clayton para fazer a sustentação oral. Vossa Excelência tem a palavra por 10 minutos. Muito obrigado, Excelência. Bom dia a todos os desembargadores, todos os presentes aqui nesta honrada sessão. Doutor desembargador Ricardo Procópio, que está presidindo e é o relator do caso em avaliação. Meu cumprimento especial, Excelência. Dr. Roberto Guedes, que também está fazendo a composição desta honrada turma de julgamento, e o desembargador Amilcar Maia. Recebam também o nosso abraço, nosso cumprimento respeitoso. Doutora Naide, que eu gosto muito de usar as palavras do professor, que nos diz assim, são representantes do Ministério Público. O professor Pontes de Miranda gostava muito de dizer isso, porque nos presenteia sempre com luzes que facilitam o julgamento das demandas. A todas as serventuárias, todos os serventuários, digníssimo doutor Saraiva, que não está julgando, mas está presente, receba também o nosso abraço especial. Muito obrigado pelo cumprimento no início da sessão. Os colegas advogados, e em especial aqui o doutor Júnior Smith, que completa 25 anos de advocacia, e eu tenho certeza que 25 anos de muita luta, de muita vitória, de muito aprendizado, e eu quero saudá-lo e parabenizá-lo por esse quarto de século no exercício da advocacia. Doutos desembargadores, chegamos aos fatos que justificaram a impetração deste habeas corpus. Inicialmente, eu não posso me furtar da obrigação de esclarecer que este caso ele começa com um decreto de prisão preventiva oriundo da Ujudocrim contra várias pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa responsável por ataques ao Estado do Rio Grande do Norte e, assim, à sua população. E esses ataques, segundo a denúncia, teriam ocorrido no mês de março do ano de 2023. É importante destacar que o nosso constituinte não foi objeto desse decreto de prisão preventiva inicial. Surge, pois, um segundo decreto de prisão no finalzinho de julho de 2023, e nesta decisão foi determinada a prisão do nosso constituinte, e a ordem prisional veio a ser cumprida no dia 1º de agosto. Então, o primeiro ponto, doutos desembargadores, que nós trazemos à avaliação diz respeito à contemporaneidade entre fato e decreto de prisão. Fato, março de 2023. Decreto de prisão, final de julho. Efetivação da prisão, agosto de 2023. Então, nós temos uma distância de aproximadamente 5 meses entre fato e prisão. E a pergunta que a defesa faz é: se o paciente ficou solto de março de 2023 a agosto do mesmo ano, sem praticar nenhuma conduta criminosa fora aquela conduta que foi objeto da suspeita inicial que foi denunciada, qual a justificativa em relação à contemporaneidade para a prisão preventiva desse rapaz? O nosso constituinte praticou algum fato nesse interregno temporal que justificasse a sua prisão preventiva? A resposta é muito simples, é não. O nosso constituinte ficou aproximadamente 5 meses, entre março e agosto de 2023, sem praticar qualquer conduta que justificasse a sua prisão. Não, mas a jurisprudência do STJ diz que não é só avaliar a questão temporal entre fato criminoso e decreto de prisão. É necessário avaliar se existe fundamentação para a garantia da ordem pública através da prisão preventiva. E a pergunta que nós insistimos em fazer, e agora uma segunda pergunta, é qual seria esse fundamento?
Não, mas as juízas da Judocrim disseram que o fundamento seria a conduta criminosa denunciada nos autos da ação penal. Mas qual foi a conduta de Christian neste caso? Segundo o Ministério Público, Christian teria doado R$1.000 para uma organização criminosa denominada de Sindicato do Crime praticar os ataques que foram denunciados pelo parquê. E vem outra pergunta da defesa. O Ministério Público logrou êxito em demonstrar indícios de que o nosso constituinte praticou essa conduta? A resposta, mais uma vez, é não. O comprovante que é juntado nos autos do processo, doutor desembargador Ricardo, é um comprovante bancário em nome de terceiros. Não tem comprovação de que o nosso constituinte contribuiu com R$1.000 para essa facção criminosa. Não, mas isso é mérito, vamos discutir essa questão na apelação criminal. Muito bem, mas é necessário que a defesa faça a pontuação sobre isso, porque foi o fato que justificou o decreto. E depois, excelências, o decreto ele vem reiterado em 4 oportunidades durante o curso processual e sempre com a fundamentação. E nós questionamos essa característica processual de repetir os mesmos argumentos para manter uma prisão preventiva por quase 2 anos. Representa respeito ao artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal? Com todo respeito, dizemos que não, porque o legislador, ao trazer esse novo texto processual, ele traz também a obrigatoriedade de avaliar a prisão preventiva de acordo com fatos novos, que acontecem ou não no período de 90 dias depois que o cidadão é preso. E aí, excelências, não tem essa consideração. Qual é o fato que justifica a renovação da prisão preventiva? Não existe isso. Só existe reiteração dos fundamentos iniciais. E aí, se o processo durar 10 anos, o juiz pode manter a pessoa presa 10 anos dizendo a mesma coisa que disse no primeiro despacho. É como, me perdoem, excelência, é como rezar o texto só falando a primeira Ave Maria e depois dizendo bis, 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 bis. Quais são os fundamentos novos para justificar a prisão desse rapaz por quase 2 anos? Excelências, e aí vem a sentença penal condenatória, que já foi objeto de recurso, onde as magistradas dizem o seguinte: tendo em vista o quanto de pena aplicada ao réu, o regime de pena atribuído, que compatível com a manutenção da prisão, bem como a permanência dos fundamentos que autorizaram o decreto de sua prisão preventiva, não concedemos ao réu o direito de recorrer em liberdade. Excelências, a pena realmente foi quantificada acima de 8 anos de prisão, e o regime inicial realmente foi o regime fechado. Mas, com toda a vênia, há um equívoco grosseiro. Doutor Alain, 1 minuto e meio apenas para concluir. Obrigado, excelência. Com todo respeito, volto a dizer, excelências, houve um equívoco grosseiro lá na primeira instância. Porque foi aplicada uma causa de aumento de pena em seu grau máximo, sem que se apresentasse a fundamentação idônea, sem que se apresentasse a fundamentação devida. A lei concede ao magistrado a possibilidade de aplicar o aumento da pena no caso dos autos, de 1/6 a 2/3. As juízes aplicaram 2/3 para aumentar a pena desse rapaz, mas não apresentaram fundamentação para tanto. E a jurisprudência pacífica do STJ, pacífica do STF, inclusive acompanhada por esta Corte, é no sentido de que, não havendo fundamentação idônea para aumentar a pena em seu grau máximo, deve ser aplicada a fração em seu grau mínimo. E aplicando-se a fração em seu grau mínimo, a pena fica inferior a 8 anos, o regime inicial de cumprimento pode ser o semiaberto, de modo que não se justifica a prisão com base nesses argumentos. E é por isso, excelências, que a defesa pede, mais uma vez, concedam a liberdade a esse rapaz, para que ele possa recorrer nessa condição de liberdade
e, assim, evitar a manutenção de uma injustiça de prender alguém que pode ser absolvido daqui a 6 meses. Muito obrigado, Excelências. Muito bem. Eu saúdo o doutor Alain pela bem articulada sustentação, como sempre, e direciono meu voto, já antecipando a parte dispositiva, pela denegação da ordem. E o faço porque não acolho os 2 argumentos que sustentaram a impetração, a saber, primeiro, a suposta ou a alegada carência de fundamentação do decreto preventivo, e o segundo, a falta de contemporaneidade. Com relação ao primeiro, eu não vou ler a ementa toda, eu vou ler o fundamento que é a suma do julgamento. E a subementa número 1, chamando atenção para os colegas que julgam comigo. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se do conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva. E isso com base em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Só para lembrar, o paciente há indícios fortes de que integra o grupo, a facção Sindicato do Crime do RN, tendo participado do Salve de 2023. A clausura do paciente refere-se a fatos que remontam a 2023 e vem sendo processado e julgado pelo Judocrim, que é o grupo de juízes criminais. Com relação ao segundo fundamento, subementa número 2, quanto à pretensa ausência de contemporaneidade da medida, pautada no argumento de que o fato ocorreu em março, a prisão foi decretada em julho e somente cumprida em agosto, também não há falar em acolhimento, pois as investigações conduzidas nesse período evidenciaram a necessidade da medida cautelar. Então é com base nesses argumentos, doutor Guedes, doutor desembargador Amilcar, que eu estou votando pela denegação da ordem. É assim que voto e já começo a colher os votos, iniciando, acho que pelo desembargador, nós não temos revisão em habeas corpus. Desembargador Amilcar, como vota Vossa Sem Excelência? divergência, Excelência. Pois Sem não? divergência. Sem divergência. Agradeço. Saúdo Vossa Excelência. Passo a palavra ao desembargador Guedes. Pelo relator, Excelência. Ok, proclamando o julgamento, a Câmara, à unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem. E agradecendo a presença do desembargador Amilcar. Ainda tem um. Mas já agradeço pela participação nesse processo. Nunca é demais agradecer, né, Excelência? Vossa Excelência irá sustentar no 33 também, porque não havia pedido, mas se... Perfeitamente, Excelência, perfeitamente. Pois. Porque no habeas corpus é possível pedir aqui, né? Sim. Então, só apregoar o processo. Também da minha relatoria. Habeas corpus 0802.726, dígitos 08 de 2025. Impetrante, Dr. Alan Cleiton Pereira de Almeida, que já assoma à tribuna. Paciente JCCL. Repito, da minha relatoria, Vossa Excelência tem 10 minutos para fazer a sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Eu reitero todo o nosso respeito e todo o nosso carinho e toda a nossa saudação que nós fizemos inicialmente. E quero dizer a Vossas Excelências que eu me preparei para sustentar primeiro esse caso e eu fiz uma programação de homenagear todas as mulheres através desta defesa. E eu quero dizer, doutor desembargador Ricardo Procópio, que certa feita eu estive no gabinete da eminente ministra do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, doutora Daniela Teixeira, e vi um quadro que me chamou muito a atenção. E o que me marcou no quadro foi a frase, que dizia o seguinte: lute
como uma mulher. Nós estamos no mês de março, que é o mês em que existe o Dia Internacional, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E me causa muita alegria ter a possibilidade de falar nesta corte, nesta Casa de Justiça, neste mês, e de poder homenagear todas as mulheres a partir do exercício da advocacia. E eu faço essa homenagem, doutor desembargador Ricardo, lembrando da história de uma mulher que se chama Joana d'Arc, francesa, nasceu por volta de 1410, existe uma dúvida sobre a data de seu nascimento, mas os historiadores falam de 1410, 1412. Essa mulher, ela recebeu visões espirituais que diziam que ela libertaria a França do poderio inglês que dominava aquele país. E, em resumo, essa mulher se vestiu de homem e foi lutar pela libertação de seu povo. Depois, Dr. Roberto Guedes, segundo a história, essa mulher foi aprisionada por franceses, por falsos franceses, que apesar de serem franceses de nascimento, não eram franceses em relação à defesa da honraria daquele país. Então, falsos franceses entregaram Joana d'Arc aos ingleses. E, em síntese, Joana acabou morta na fogueira da Santa Inquisição, entre aspas, porque a igreja considerou que Joana praticou heresia. Então, através da história de Joana, que sua matéria morreu no fogo daquela fogueira, mas que seu espírito está vivo e está impulsionando a defesa da liberdade, não só na França, mas em todo o mundo. Eu quero, a partir da história de Joana, homenagear todas as mulheres e dizer que me causa, mais uma vez, muita honra em defender os direitos do nosso constituinte como Joana d'Arc. Doutos desembargadores, o nosso cliente foi preso temporariamente em dezembro, ficou 60 dias nessa condição de preso temporário e depois foi preso preventivamente. O que chama a atenção dessa defesa, excelências, é que não se diz qual foi a conduta que o nosso cliente praticou que possa justificar a sua prisão. E eu vou explicar isso a vossas excelências. A denúncia que foi oferecida e foi recebida em primeira instância, essa denúncia tem 7 laudas, mas ela fala do paciente em 3 parágrafos ou 4. Em resumo, a denúncia diz o seguinte: o paciente dirigiu e auxiliou a execução da vítima, a vítima foi morta, houve um homicídio neste caso, e também o nosso cliente é acusado de tentar matar uma segunda vítima, através desse auxílio e através dessa direção que a denúncia noticia. Mas a pergunta é, como foi o auxílio, como foi a direção? A denúncia não responde. Como foi a conduta, excelência, praticada por nosso constituinte? Como foi que ele auxiliou na execução dessa vítima? Como foi que ele dirigiu esse homicídio? A denúncia simplesmente não fala. Depois a denúncia diz que o nosso constituinte saiu de seu condomínio por volta de 9h53 no dia do crime e só retornou por volta de 11h23. E aí o nosso constituinte não estaria em casa no horário que o crime aconteceu. Mas o que foi que o nosso constituinte fez em relação aos fatos criminosos que foram denunciados? A denúncia não explica, excelência. Depois a denúncia fala, doutos desembargadores, que o nosso cliente dirigiu a conduta das outras pessoas suspeitas de praticarem esse crime. Porém, mais uma vez, não se tem a explicação de como foi essa direção.
Depois a denúncia fala, Excelência, que o carro que supostamente foi usado no crime foi encontrado na casa do nosso constituinte 4 dias após o crime. E eu pergunto, no dia do crime, o nosso cliente estava andando nesse carro? O nosso cliente andou nesse carro na hora que essa vítima foi morta? Não tem nada disso nos autos deste processo. Então, nesta hipótese, o nosso cliente foi preso porque o carro suspeito de ter sido usado no crime foi encontrado na sua garagem 4 dias depois do crime. E tem, Excelência, eu preciso dizer isso por um dever de honestidade, tem o depoimento de 2 pessoas, existem 2 depoimentos, dizendo que esse carro teria sido vendido ao nosso constituinte. Então, o carro foi vendido ao nosso constituinte e depois o carro foi achado na sua garagem. Mas no dia do crime, não se diz que o nosso constituinte estava usando esse carro. E detalhe, Excelências, detalhe. Quando o Ministério Público afirma que o nosso constituinte saiu de casa de 9 horas e 50 minutos, ou 9 horas e 53 minutos, e que ele voltou 11 horas e 20 minutos, salvo engano, o Ministério Público diz que a saída e a entrada desse rapaz foi confirmada pelas câmeras do condomínio. E a pergunta que se faz, as câmeras do condomínio mostraram o nosso cliente andando nesse carro suspeito de ter sido usado no crime? A resposta é não tem essa prova nos autos. E aí, Excelências, no decreto de prisão, o douto magistrado usa fatos que não foram depois objeto da denúncia. O douto magistrado usa como justificativa para a prisão preventiva o fato de que o crime foi premeditado. Porém, o Ministério Público não fala em premeditação na denúncia. Depois o magistrado usa como fundamento o fato desse crime ter sido praticado em suposta circunstância de organização criminosa. Entretanto, a denúncia não fala em organização criminosa. É nesse sentido, Excelências, que nós estamos a dizer que o decreto de prisão preventiva não é harmônico sequer com a denúncia que foi oferecida no processo. E detalhe, doutor desembargador Ricardo, eu fui revisar esse processo hoje cedo e vi que no decreto de prisão o juiz faz referência a um crime de estupro. O juiz faz referência a uma pessoa que foi presa, provavelmente por esse mesmo juiz, suspeita de estupro e de homicídio. Isso é uma evidência de que o decreto de prisão foi padronizado. Está no decreto, é só ler, Excelências. Depois que o juiz faz referência ao caso de uma senhora, o juiz chega aos fatos que estão realmente no caso do nosso constituinte. Mas a evidência está posta no próprio decreto. Perfeitamente, Excelência. Então, Excelências, concluindo, eu quero dizer a Vossas Excelências que os fatos que justificaram a prisão preventiva não foram ratificados na denúncia, pelo menos parcialmente. E é neste sentido que nós dizemos que esses fatos não são idôneos a justificar essa prisão preventiva. Não se sabe qual foi a conduta que o nosso cliente praticou para ser preso, Excelência. Ele auxiliou e dirigiu o crime como? Ele estava nesse carro no dia desse fato? Não se diz isso. E é por causa que o carro estava na garagem dele 4 dias depois que ele está preso? Portanto, nós pedimos a concessão da ordem para garantir a liberdade desse cidadão, ainda que com medidas cautelares diversas. Muito obrigado, Excelência. Pois não, doutor Alain, agradeço também a participação de Vossa Excelência e saúdo pela sustentação. E eu estou também direcionando meu voto pela denegação da ordem. Faço só um reparo, um registro com relação à referência ao um crime diverso. A toda evidência, nós temos aí um caso de erro material que não, em nenhuma hipótese, poderia, no caso,
macular o decreto de prisão preventiva por conta desse motivo. Todos nós aqui sabemos o universo de uma demanda gigantesca com o qual os juízes lidam, e quem trabalha com texto, quem trabalha com digitação sabe que muitas vezes numa troca de documentos, digitalmente falando, pega um texto daqui, um texto dali, é possível que haja, até na hora que vai corrigir, passar uma palavra ou outra que veio de outro texto, sem que isso signifique reprodução automática. E no caso, a digna autoridade impetrada identificou bem o tema e o fato e as figuras típicas que estava tratando. De modo que, com todo respeito, eu não acolho a resignação que veio só agora da tribuna. No mais, eu vou ler a ementa que condensa o julgamento de uma forma mais sucinta. Habeas corpus, prisão temporária, convertida em preventiva, em razão de suposta prática de crime de homicídio qualificado. E na ementa a identificação, o declínio dos dispositivos legais. Alegações de ilegalidade da prisão impugnada por ausência de fundamentação idônea e de ausência de indícios suficientes de autoria do fato imputado ao paciente, não acolhimento. Decisão suficientemente fundamentada em elementos de prova colhidos na investigação policial, apontando indícios de que o paciente concorreu para o fato em apuração. A análise sobre a existência de prova cabal de autoria demanda dilação probatória, não cabível na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, embora o paciente seja pai de uma criança de 9 anos. Não houve comprovação de que ele é o único responsável pelos seus cuidados. Ao contrário, isso está no voto, há a notícia de que a criança vive com a mãe. Decretação da prisão preventiva baseada na gravidade concreta da conduta e a violência da conduta é extraída objetivamente do fato. Em especial o fato de terem sido desferidos 11 tiros contra as 2 vítimas, uma que veio a falecer e outra que sobreviveu, em plena luz do dia, em contexto que revela a existência de crime, entre aspas, por encomenda. Ordem conhecida e denegada, é assim que estou votando e já consulto o desembargador Amilcar como vota. Acompanho o relator, Excelência. Eu não tenho nenhuma divergência a respeito. Agradeço a Vossa Excelência, agradeço e pergunto como vota o Dr. Guedes. Nenhuma divergência e nenhum destaque, Excelência. Acompanho. Muito bem, proclamando o julgamento, a Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem nos termos do voto do relator. Proclamado o julgamento, agradeço a participação do desembargador Amilcar e devolvo a presidência ao desembargador Saraiva. Reassumo com muita honra, agradeço a participação do desembargador Amilcar, sempre diligente no atendimento ao suspeito dessa Câmara. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Eu aqui agradeço a honra, Excelência, e peço permissão para me ausentar. Tem, Excelência. Tem toda a permissão. Muito obrigado. Bom, caminhando para o encerramento, não é? Devo dizer que a próxima sessão ocorrerá no dia 3 de abril, ordinariamente. Vamos só mudar o horário para as 9 horas. Todos concordam? 9 horas da terça-feira, do dia 3. 3 às 9 horas. É a próxima quinta. Ok? Até o desembargador Glauco está voltando de viagem, certo? No mais, eu queria renovar os agradecimentos da doutora Naide pela sempre honrosa participação e brilhantismo nos trabalhos aqui desta Câmara Criminal. Ela, inclusive, nos comunicou que o próximo que virá será provavelmente o procurador Anísio Marinho, né? No mais, agradecendo a Deus por tudo, eu quero agradecer, renovar os agradecimentos, e em nome dele declarar encerrada esta sessão.